Então, realmente, nós temos um número muito grande de atiradores. Hoje, o número de atiradores esportivos supera o número de militares no país. Isso foi relatado até pelo SBT. E o que eu acho é o seguinte, os decretos, primeiro que eles já apelidaram de uma maneira incorreta, né? Porque é uma lei de manutenção do armamento, da regulamentação do armamento, e eles colocaram como Estatuto do Desarmamento. Como o senhor falou bem, qualquer regime que tende ao comunismo ou ao socialismo, a primeira medida que esse governo toma é desarmar a sua população. Isso foi feito no mundo inteiro, em todos os países, todos os exemplos de ditaduras comunistas, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, em todos esses países, o que precedeu a tomada de poder por um ditador foi realmente o desarmamento da população de bem. Cuba, na década de 50, armou os camponeses, retomou o poder, transformou numa ditadura socialista, depois Castro foi lá e retirou as armas de toda a população. Eu acho que os decretos vieram para regulamentar alguma coisa que as pessoas já queriam. Então, os decretos, para quem não sabe, alguma coisa, na maioria, principalmente a mudança de calibres, foi assinada pelo Temer. O Temer que liberou, entre aspas, o fuzil, que liberou os calibres que eram considerados restritos, já que no mundo tudo evolui. Então, alguns calibres que eram considerados obsoletos, como o 380 e o 38, que eram calibres fracos, ficou mais fraco ainda em relação ao que o bandido ou o que a sociedade almejava para poder se defender. Houve uma evolução na mão de pessoas mal intencionadas, o governo entendeu por bem que o cidadão poderia, preparado e devidamente documentado, também poder se defender com alguns calibres melhores, mais fortes, e praticar o seu esporte também com esses outros tipos de armas, com os fuzis, com as espingardas. Eu pratico algumas modalidades do tiro esportivo e a gente sabe que eventualmente pode sim se defender. Então eu acho que os decretos foram muito bem montados. Alguma coisa ou outra eu acho que teve um certo, um pequeno exagero, poderia ter sido um pouco mais bem pensado para que pudesse ter sido liberado e não causasse esse medo em alguma das classes, algumas pessoas da classe política que a informação, o senhor sabe, o pessoal do fake news aí, os comunistas, os esquerdistas, eles adoram passar as fake news e inventar coisas. Então inventaram situações onde o cidadão de bem poderia portar fuzis, essa coisa toda, isso nunca foi verdade. O porte de arma, ele é bem restrito. A posse, sim, você pode possuir uma arma, você tem esse direito, cumprindo, obviamente, todos os pré-requisitos, passando em todos os testes. O porte é uma coisa bem mais complicada, mas houve-se um frisson na classe política com medo de que o cidadão fosse... Olha, eu acho que a pessoa que tem medo do cidadão de bem armado ou é bandido ou é um político mal intencionado. Então, é dessa maneira que eu enxergo. Eu acho que os decretos que foram cancelados pela Rosa Weber, a princípio que entrou quando estava perto de serem ali... estarem funcionando, eles foram feitos de uma maneira completamente sem técnica nenhuma, sem conhecimento nenhum. Você comparar um projétil a uma munição completa, por exemplo, você demonstra que você não tem conhecimento nenhum. Então, acho que você precisa se basear em técnicas, em fundamentos não feitos... trazidos por revistas tendenciosas, canais tendenciosos ou qualquer outra coisa. Vá consultar a experiência, vai consultar os especialistas, não especialista de coluna social, por favor,